Existem situações, responsabilidades, deveres que vêm até às nossas mãos e que nós muitas vezes não gostaríamos de as ter recebido. No primeiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis, existe um diálogo muito interessante entre duas personagens principais, entre Frodo e Gandalf, em que Frodo diz o seguinte: "Eu não fui feito para buscas perigosas. Eu gostaria de nunca ter visto este anel. Porquê é que veio até mim? Porquê é que eu fui escolhido?" "Perguntas desse tipo não se podem responder", disse Gandalf. "Pode-se ter a certeza de que não foi por méritos que outros não o têm. Pelo menos não por poder ou sabedoria. Mas tu foste escolhido e, portanto, deves usar toda a força, coração e esperteza que tens." Se calhar muitos de nós se sentem um bocadinho como Frodo. Porquê é que isto veio até mim? Eu não fui feito para enfrentar anos como estes. Eu não fui feito para enfrentar tempos como estes. Porquê que o ano 2020 teve que me cair nas mãos? Quando olhamos para o futuro, nós não vemos muita certeza. Vemos mais incerteza do que certeza. Nós não sabemos propriamente como será aquilo que vem aí. Não sabemos se nós manteremos o nosso emprego. Não sabemos se nós manteremos a nossa própria saúde. Não sabemos sequer se manteremos as nossas liberdades individuais. Não sabemos. São tempos de incerteza. Portanto, nós podemos estar exatamente assim. Porquê é que isto veio até mim? Porquê é que a minha geração tem que enfrentar isto? Porquê é que eu tenho que enfrentar isto? Eu não fui feito para tempos como estes. Vivemos tempos de incerteza, é verdade. Tempos de crise. Mas aquilo que nós temos visto ao longo das últimas semanas é que não somos os únicos a viver tempos de crises. Muitas pessoas antes de nós viveram tempos de crises. Muitas pessoas. E a Bíblia não esconde isso. A Bíblia não esconde os tempos de crise. A Bíblia não esconde os tempos de sofrimento, de luto, de fome, de problemas económicos, de depressão, de tanta coisa. A Bíblia não esconde. Antes manifesta como Deus se revela em tempos em que nós consideramos de crises. Nós temos visto que Deus é providente, que Deus é presente, Ele é bom, Ele é soberano sobre todas as coisas. Que há uma esperança que nós temos na ressurreição de Jesus maravilhosa, de que Ele venceu a morte, Ele venceu o luto, portanto a morte e o luto não é a última coisa. E que Deus é aquele Deus que, quando nós estamos deprimidos, pressionados, através de diversas forças externas, Ele está lá para nos ouvir, para ouvir o bradar do nosso coração. Ele está lá para nos orientar, para nos guiar, como nós vimos na mensagem passada com Moisés. Hoje nós vamos continuar agora com o sucessor de Moisés, o próprio Josué. Moisés foi um líder ímpar na história, um líder político, um líder espiritual tremendo. Ele era hebreu de nascimento, ele teve uma educação privilegiada nos corredores do palácio do faraó, uma educação privilegiada. Ele foi escolhido por Deus para ir falar ao faraó, requerer ao faraó o povo que era de Deus. Liderou o povo numa saída do cativeiro nada amigável do Egito. Liderou até à fronteira do Mar Vermelho, não conseguindo o povo passar. Deus disse a Moisés: estende a tua vara, estende a tua mão, e Deus enviou um vento oriental, abriu o Mar Vermelho e todo o povo passou a seco. Isto era só apenas o início do ministério de Moisés. Logo de seguida, eles foram até o Monte Sinai. Deus escreveu a lei, os 10 mandamentos com o próprio dedo, entregou a Moisés. E Moisés trouxe a lei até ao povo. Trouxe os 10 mandamentos. Não só os 10 mandamentos, depois de toda a lei ao povo. Liderou o povo pelo deserto até à fronteira da terra prometida. E lá, o povo, através do testemunho de 10 espias que disseram: a terra é boa, a terra é próspera, mas as pessoas são grandes, os povos são fortes, as muralhas são fortificadas. Nós preferimos morrer no deserto. Nós preferimos voltar até ao cativeiro lá no Egito. Deus irou-se contra o povo e disse que ia destruir o povo. Disse a Moisés: eu vou fazer um povo novo para ti. E Moisés coloca-se entre o povo e Deus como intercessor e disse a Deus para não fazer isso. Que líder maravilhoso, que se coloca a interceder pelas falhas do próprio povo. Muito à semelhança daquilo que Jesus, ou como uma sombra daquilo que Jesus na realidade faz por cada um de nós perante a Deus. Moisés, que líder fantástico. Depois disto, Deus castigou-os e eles andaram 40 anos num deserto.
sempre liderados pelo próprio Moisés. E agora chegamos a Josué, capítulo 1, versículo 1. E Deus tem uma conversa com Josué e diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Conseguem sentir o peso destas palavras ditas a Josué? Moisés, o líder que tu acompanhaste durante 40 anos, aquele grande homem que eu usei para as coisas que tu viste, ele está morto. Ele não está mais cá. Tu agora recebes esta responsabilidade nas mãos de seguir as pisadas de Moisés, de ser o líder da nação agora. Conseguem-se colocar no lugar de Moisés? Conseguem sentir o peso da responsabilidade de suceder a um homem com um ministério maravilhoso, ímpar, singular, de 40 anos como líder de um povo? Não só isso, mas também, olhando para a frente, existe uma missão tremenda para Josué cumprir. Josué tem que entrar na terra que o povo, a geração anterior, teve medo de entrar. Que o povo, essa geração, preferiu matar Josué, Caleb e Moisés do que entrar. Preferiu morrer no deserto do que entrar. Preferiu voltar para o Egito do que entrar. Então a tarefa é difícil. A tarefa é muito difícil à frente. As expectativas que ele recebe são enormes e a tarefa que está à sua frente é muito difícil. Portanto, é somente natural que aquilo que Josué sinta neste momento é medo. Aquilo que Moisés sinta neste momento é terror. Por isso é que Deus diz no versículo 9: Não pasmes nem te espantes, não temas nem te espantes. Não tenhas medo. Não tenhas medo. Era isso que Josué estava a sentir. Medo. Estava espantado com tudo aquilo que estava à frente. Portanto, estes primeiros 9 versículos são tremendos. É um chamado à coragem a Josué, um chamado à coragem a nós. É um chamado à coragem em tempos de incerteza. Há coragem em tempos de dificuldade, há coragem em tempos de expectativas, há coragem em tempos de medo. E como nós precisamos de coragem em tempos como estes que vivemos? Em tempos de incerteza, em tempos de medo, em tempos de dificuldade, em tempos até de expectativas. Por isso nós vamos olhar para esta passagem e ver 3 mandamentos intemporais que Deus dá a Josué, neste caso, mas são intemporais porque são aplicáveis também a nós nos tempos em que nós vivemos. 3 mandamentos intemporais que estão atrelados a 3 expressões de Deus ao próprio Josué. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, versículo 6. Ser forte e corajoso, versículo 7. Ser forte e corajoso, versículo 9. 3 vezes Deus chama Josué a ser forte e corajoso. E atrelado a isso, tem 3 mandamentos para nós hoje. Primeiro mandamento: crer nas promessas que Deus faz. Diz o versículo 6: Ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. É preciso força, é preciso ser forte, é preciso ser corajoso. Porquê? Porque ele faria herdar a terra. Ele tinha uma missão difícil à sua frente: herdar a terra. Mas que terra era esta? Era a terra que Deus tinha jurado, que Deus tinha prometido aos seus pais que lhe daria. Prometeu não a Moisés somente, ou não começou a promessa em Moisés, não começou a promessa em Jacó nem em Isaac, começou em Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. E Deus diz assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era uma promessa feita a Abraão, uma promessa reforçada depois a Isaac, reforçada a Jacó, reforçada ao próprio Moisés. Deus jurou aos pais que lhe daria esta terra. Por isso, e essa era a base para a força e coragem que Josué deveria ter. Porque se Deus prometeu que daria, Deus daria. Se Deus prometeu que eles habitariam naquela terra, eles habitariam. Deus é fiel. Deus não mente. Deus cumpre as suas promessas. Nós podemos fazer muitas promessas na nossa vida e podemos falhar, porque nós somos falhos. Mas Deus não é.
Deus não tem pecado. Deus não mente. Deus promete, Deus cumpre. Deus jura, Deus cumpre. Deus tinha jurado aos pais, Deus iria cumprir. Portanto, Josué, ser forte e corajoso, porque eu sou fiel. E isto é um mandamento para nós também. Para nós confiarmos na fidelidade de Deus. Temos que aprender a olhar para as promessas bíblicas e sermos incentivados, encorajados, termos força nessas mesmas promessas bíblicas, devidamente contextualizadas. Quando olhamos para esta passagem, muitas pessoas pegam nesta passagem e descaracterizam a própria passagem e aplicam como se tudo isto fosse para nós hoje, exatamente como está. Quando diz no versículo 3, por exemplo, todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus não disse isso para nós hoje. Nós não podemos chegar e dizer, aonde eu pisar a planta dos meus pés, isto será meu, porque Deus jurou a Moisés. Deus não fez isso para nós. Deus prometeu isto e Deus cumpriu isto. Mas Deus continua a ser fiel. E Deus continua a cumprir as promessas que Ele nos faz. Temos que aprender a olhar para as promessas que Deus nos dá. E que promessas são essas? Ganhar coragem nessas promessas. E que promessas são essas? Tens medo da morte? Tens medo de ficar doente? Tens medo de morrer? Se tu tens medo de morrer, talvez tenhas que relembrar as promessas de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Nós temos a promessa da parte de Deus que a morte, ela não é o fim. A morte não é o fim para aqueles que em Jesus dormem. Aqueles que em Jesus dormem, porque Jesus morreu e ressuscitou, e nós estamos em Jesus, estaremos com Ele para todo o sempre. Temos a promessa da parte de Deus que iremos viver eternamente com Ele. Podemos ser fortes e corajosos diante da morte, diante da própria morte, ao longo da história da Igreja. Nós temos visto imensas pessoas encorajadas, fortes diante da morte. Porquê? Porque tinham uma promessa maior. Esta foi a razão porque no próprio corredor da morte, depois de conspirar contra Hitler, Dietrich Bonhoeffer, ele preferiu ou chamou à morte da suprema liberdade, festa suprema rumo à liberdade. Festa suprema rumo à liberdade. Chamou à morte disto. Ou 50 anos mais tarde, um ministro americano escreveu o seu próprio epitáfio e disse assim: um dia vocês lerão nos jornais que D.L. Moody, de Northfield Leste, morreu. Não acreditem numa só palavra. Naquele momento estarei mais vivo do que eu estou agora. Esta é a razão por que nós temos esperança. Diante da morte, nós somos encorajados diante da morte, porque confiamos nas promessas que Deus nos dá. Confiamos que se estamos em Jesus, nós viveremos eternamente com Ele. Deixem-me fazer um aviso solene àqueles que nos estão a ver e a todos vocês. A promessa é para aqueles que em Jesus estão, em Jesus dormem, em Jesus morrem. Se tu não estás em Jesus, esta promessa não é para ti. Se tu não estás em Jesus, se tu morres sem estar em Jesus, esta promessa não é para ti. Se tu ainda não te arrependeste dos teus pecados e creste em Jesus Cristo, confiaste que somente no sangue dele, somente na obra dele, tu podes ser justificado, tu podes ser reconciliado com Deus, esta promessa não é para ti. E sim, eu aconselho-te a teres medo da morte, a temer a morte, a ter medo daquilo que virá depois de morreres, porque não tomaste uma decisão de seguir os passos de Jesus, não te arrependeste dos teus pecados e não creste em Jesus nesta vida. Portanto, tem medo da morte se não estás em Jesus. Mas se estás em Jesus, confia nas promessas de Deus, confia na fidelidade de Deus, que Ele não te abandonará. Ele é fiel para cumprir a tua promessa. Mas mais promessas, existem mais promessas para nós. E em relação às finanças, tens medo? Preocupas-te com o dia da manhã? Preocupas-te como irás prover para a tua família? Preocupas-te como todas as coisas financeiramente se organizarão? Se terás pão na tua mesa no dia da manhã? Lá no Sermão do Monte, Jesus deixa-nos uma promessa. Ele diz: não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa da parte de Deus. Deus diz, olha, não andem ansiosos com estas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir. Não andem ansiosos. Procurem em primeiro lugar honrar-me. Procurem em primeiro lugar buscar o reino. Procurem em primeiro lugar buscar ser bons cidadãos do meu reino. Ser discípulos de Jesus Cristo. Buscar adorar-me com tudo aquilo que vocês são. Dar a vossa vida por mim. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas tantas vezes nós somos incrédulos, não é? Perdemos horas de sono, perdemos tempo de vida, simplesmente a pensar como será o dia de amanhã, o que será, como é que eu vou conseguir pagar isto, ou como é que eu vou conseguir pagar aquilo, será que amanhã haverá, será que amanhã haverá emprego? Ser forte e corajoso. Encorajo-te a ser forte e corajoso, a confiar na fidelidade de Deus, porque Ele não nos abandonará. E em relação às tentações, lá Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Temos que ir num padrão repetido de pecado, um padrão que te leve a enterrar cada vez mais no pecado, muito parecido com aquilo que se passa logo no início da jornada do peregrino, no pântano do desânimo, ser atolado no pântano do desânimo. Deus diz que provará o escape. Confias nisso? Procura o escape. Ser forte e corajoso para venceres esse padrão contínuo de pecado. Procura o escape, porque fiel é Deus que te dará esse mesmo escape. E em relação às tribulações, em relação aos problemas, dificuldades e crises que vêm à nossa vida, Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. É uma promessa também, mais uma vez, daqueles que amam a Deus. Se não amas a Deus, esta promessa não é para ti. Não é para ti. Olha para a tua vida, arrepende dos teus pecados e crê em Jesus Cristo. Mas se amas a Deus, ser forte e corajoso, mesmo que tu não vejas o propósito claro à tua frente daquilo que está a acontecer, da crise que está a acontecer, dos problemas que estão a acontecer, confia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As promessas de Deus devem ser um incentivo à nossa coragem. Era um incentivo à coragem de Josué, é um incentivo à nossa própria coragem. Lembrem-se das promessas de Deus. Quando lês as Escrituras e vês uma promessa de Deus devidamente contextualizada, crê nela. Fortalece-te nessa mesma promessa. Deves pensar nela, descansar o teu coração nela, porque Deus é fiel e cumprirá todas as suas promessas. Todas as suas promessas. E chegamos ao segundo mandamento intemporal que Deus dá a Josué como um apelo à coragem. E o segundo mandamento intemporal é um mandamento para obedecer e meditar na palavra. Ser forte e corajoso. Ele diz tão somente ser forte e corajoso. Ele intensifica o mandamento. Josué, olha para mim, ser forte e corajoso. Muito parecido com aquilo que nós fazemos com os nossos filhos, quando temos que repetir para reforçar a importância daquilo que estamos a dizer. E Deus faz isso com Josué. Então somente ser forte e corajoso para fazeres, tem um propósito, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer. Moisés foi quem escreveu a lei, dada por Deus. Não é? Diz lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 9. E Moisés escreveu esta lei, a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor e todos os anciãos de Israel. Deus sabe que Josué tem medo, que Moisés está morto, que existem dificuldades à frente, mas Deus reforça o apelo à coragem para ser obediente à palavra. Josué passou 40 anos a aprender com Moisés. Deus poderia ter dito, tu sabes tudo o que ele fez, viste o que ele faz, agora vai e faz exatamente igual. Segue o exemplo de Moisés. Faz exatamente aquilo que aprendeste com Moisés. Mas Deus não faz isso. Deus não lhe diz para seguir o exemplo, Deus diz para aquela lei que ele recebeu, que é a própria palavra de Deus, que ele obedecesse, que ele fosse
tivesse o cuidado de obedecer à palavra de Deus. Tivesse o cuidado de fazer tudo conforme aquilo que ele ordenou a Moisés para fazer, para escrever, para entregar. Josué teve com Moisés. Josué viu Moisés nos seus altos, nos seus baixos. Josué sabia que Moisés era um grande homem, mas era apenas um homem. Mas aquilo que lhe chegava às mãos não eram apenas palavras de homens, eram palavras de Deus. Palavras de Deus. Deus diz: tu agora tens a palavra escrita, a minha palavra escrita nas tuas mãos, portanto segue-a, portanto faz. Não te desvias nem para a esquerda, não te desvias para a direita, faz tudo aquilo que eu te dei para fazer. E se tu fizeres tudo aquilo que eu te dei para fazer, se tu fizeres isso, se tu meditares nela, se isso não se apartar da tua boca, termina o versículo 8 a dizer: então farás prosperar o teu caminho. Então terás sucesso. E o que é sucesso? O que é o sucesso segundo Deus? Muitas pessoas pensam que o sucesso, ou utilizam até versículos como este, para dizer que Deus nos promete uma conta bancária choruda, nos promete um bom carro, nos promete uma boa casa, nos promete até imunidade à doença, nos promete muitos amigos, nos promete tudo isso. Mas não é nada disso que Deus está a dizer. Se nós procurarmos isso como uma promessa de Deus, estaremos a defraudar as próprias expectativas do nosso coração, de como o nosso coração é saciado. Deus está a dizer a Moisés que ele terá sucesso, que será próspero, a cumprir a missão que Deus lhe tinha dado a fazer. Há uma missão que ele tem que fazer e ele terá sucesso no cumprimento dessa missão. Há a missão que Deus tem para ele e que Deus tem para nós. Nós teremos sucesso na missão que Deus nos deu a fazer. E da mesma forma, se nós obedecermos à palavra de Deus, se nós obedecermos aos mandamentos que Deus nos dá, nós também teremos sucesso, também seremos abençoados, também seremos prósperos na missão que Deus nos deu a fazer. E quais os mandamentos de Deus para nós hoje? Quais os mandamentos que nos são deixados? Josué tinha a lei, nós temos as Escrituras à nossa frente, temos a própria palavra de Deus. A pergunta é: estamos a obedecer aos mandamentos que Deus nos deixa? Maridos, vocês amam a vossa esposa? Lá em Efésios capítulo 5, versículo 25, diz: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Maridos, vocês amam, nós amamos as nossas esposas, vocês amam as vossas esposas? Ou é mais acerca de vocês? É mais acerca do egocentrismo? É mais acerca da forma como ela pode saciar as vossas necessidades e não exatamente o oposto? Um amor abnegado à imagem daquilo que Cristo tem para com a igreja. Um amor sacrificial à imagem daquilo que Cristo é e tem para com a igreja. Mulheres, vocês são submissas aos vossos maridos? Vocês são respeitosas para com os vossos maridos? Vocês respeitam? É um mandamento das Escrituras. É um mandamento também. Porque às vezes nós queremos ser prósperos no nosso casamento sem obedecer à palavra de Deus. Sem obedecer àquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos ser e fazer. Se nós formos fiéis na obediência aos mandamentos de Deus, se nós fizermos com que o nosso casamento se aproxime do modelo de amor abnegado de Deus em Cristo, se nós fizermos com que o nosso casamento se aproxime daquilo que é o Evangelho, então sim, o nosso casamento irá funcionar, porque funciona segundo o sucesso de Deus, funciona segundo o Mestre, o próprio Criador do casamento nos mandou que ele funcionasse. Mas mais, outro mandamento, lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, diz: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos chamados para servir aos outros, com aquilo que Deus nos dá. Deus nos diz para servirmos aos outros. O dom é uma coisa individual, uma coisa minha, mas não é para mim. É uma coisa dada a mim para servir ao outro. E a pergunta é: tu tens sido fiel na administração do dom espiritual que Deus te dá? Muitas vezes nós confiamos que os outros fazem, os outros é que cuidam, os outros é que são chamados a fazer isto ou são chamados a fazer aquilo, mas cada um de nós, se tu és crente, se tu és filho de Deus, cada um de nós, aquele que é filho de Deus, tem um dom espiritual dado pelo próprio Deus e deve administrar o dom que recebeu aos outros, como diz o versículo, aos outros, servir aos outros.
És fiel a fazer isso? Conheces alguma necessidade ou conheces as necessidades das pessoas à tua volta? Existem necessidades no corpo. Existem pessoas que precisam de apoio físico, apoio espiritual, apoio emocional. Às vezes com coisas muito práticas. Tu estás atento para com isso, estás a saciar essas necessidades, estás a deixar isso para outra pessoa fazer. Não estás a ser diligente com aquilo que Deus te tem dado. Tu podes dizer, eu não sei de nenhuma necessidade, mas eu posso te dizer que tu estás distraído então. Existem muitas necessidades no corpo. Muitas necessidades. E tu és chamado a suprir essa necessidade. Como parte do corpo, no cuidado que tens para com o outro. Tu estás distraído. Existem muitas necessidades. O mandamento é que nós sejamos fiéis com os dons que Deus nos dá. E nós precisamos obedecer. E assim teremos sucesso na missão que Deus nos manda fazer. Assim a igreja será próspera, será bem-sucedida segundo o sucesso de Deus, segundo o padrão de sucesso de Deus. E o que nós fazemos está intimamente ligado com aquilo que o versículo 8 nos diz, com a meditação contínua na sua palavra. A meditação na palavra de Deus serve o propósito de obedecer à palavra de Deus. Diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer. Às vezes nós não fazemos porque, em primeiro lugar, não meditamos. Não estamos a fazer porque, em primeiro lugar, a palavra não está perto da nossa mente, do nosso coração, da nossa boca. E como não está perto disso, nós não fazemos. Nós não estamos ávidos a fazer. Deus deseja que Josué tenha a palavra bem viva na sua mente, na sua boca, para ter o cuidado de fazer. Como ele diz, medita nela de dia e de noite. O que é a meditação? A meditação hoje tem experimentado um ressurgimento, muito pelos ventos orientais que chegam até nós. E dizem-nos que a meditação é quase como um esvaziar de mente para encontrar uma voz interior. Não é? A meditação bíblica não é nada disso. É exatamente o oposto. Não é esvaziar a mente, mas preencher a mente. Não é para ouvir a voz interior, mas para ouvir a voz de Deus. Preencher a mente com a palavra de Deus, para ouvir a voz de Deus e para nós fazermos, depois passar para os nossos lábios e para as nossas ações, para fazermos algo segundo isso. O propósito da meditação é a obediência à palavra de Deus. Negligenciar a palavra de Deus na nossa mente, na nossa boca, leva a negligenciar a obediência aos mandamentos de Deus. Se não estamos a preencher a nossa mente, a nossa boca, se não estamos a memorizar versículos, nós não nos vamos lembrar das verdades maravilhosas acerca de Deus e de como isso pode ser aplicado no nosso dia-a-dia. As nossas ações irão sofrer com isso. Não é uma fórmula mágica. Não é algo que nós agora vamos fazer um cheque, vamos testar a nossa fidelidade na leitura das Escrituras. Nós precisamos ser fiéis, mas não pela fidelidade em si mesma. Nós precisamos ser fiéis na leitura das Escrituras, na meditação das Escrituras, na memorização das Escrituras, para depois fazer, para depois agirmos de acordo com aquilo que nós acabamos por meditar. Se tu és alguém que lê as Escrituras todos os dias e meditas nela, eu sinto-me encorajado por isso. Se tu não és alguém assim, eu quero te encorajar a fazer isso. Quero te encorajar a meditar. Quero te encorajar a saturar a tua mente com a palavra de Deus. Quero te encorajar a falar da palavra de Deus e a memorizar e a cantar a palavra de Deus. Quero te encorajar a obedecer a palavra de Deus. E se um dia, por acaso, falhares nessa leitura bíblica, não quer dizer que Deus não te use nesse mesmo dia. Mas assim que puderes, volta a ler a palavra de Deus. Coloca-a em prática. À medida que lês, não só leias, mas pensa como isso pode ser aplicado na tua vida. Pensa como isso pode ser aplicado ao teu coração, ao teu dia. Pensa como isso pode ser aplicado à tua mesa, na família, ao teu trabalho, aos teus vizinhos, aos teus colegas, na interação que tu tens com eles, na interação que tu tens com os teus pais, com os teus filhos, com os teus netos, com os teus avós. Pensa como isso pode ser aplicado. Se eu sou alguém que tenho problemas com a ira pecaminosa, como reajo com os meus filhos, por que não saturar a minha mente com provérbios relativos à educação dos filhos? Se eu sou alguém que tenho problemas em ver coisas que desagradam a Deus, por que não saturar a minha mente, especialmente nos tempos, nos momentos em que eu sei que estou mais vulnerável? É muito difícil alguém que satura a sua mente com a palavra de Deus, ele incorrer
em ver alguma coisa que desagrada a Deus ou em fazer alguma coisa que desagrada a Deus nesse mesmo momento. Medita na sua palavra e isso levará automaticamente à obediência e isso levará automaticamente ao sucesso segundo Deus na missão que Ele tem para nós. E chegamos ao terceiro mandamento intemporal neste apelo à coragem. E está no último versículo 9. Não te mandei eu, mais um reforço. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Porquê? Nós podemos olhar para trás e o apelo de Deus para ser forte e corajoso tem uma base magnífica, que é a fidelidade de Deus. O apelo de Deus para ser forte e corajoso tem um propósito magnífico, que é ser próspero na missão que Deus nos dá através da obediência e da meditação na palavra de Deus. Mas este talvez seja a melhor razão que Deus dá para Josué ter coragem, para ser forte, que é a presença do próprio Deus. O terceiro mandamento depende da presença de Deus. Pela última vez, Deus faz este apelo. Não tenhas medo, não te deixes abalar. Porquê? Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Foi a promessa feita a Isaac, lá em Gênesis 26, feita a Jacó, lá em Gênesis 31, feita a Moisés, em Êxodo 3. A promessa da sua presença era o que iria dar a Josué a coragem necessária para enfrentar não só o fardo que ele tinha recebido, como tudo o que estava para a frente. Deus estará contigo. Deus estaria com ele. Deus esteve com Moisés. Deus continuaria com José. No fundo, toda a conversa tem esta tónica, toda a conversa. Porque Deus entra numa conversa com Josué e diz-lhe: eu tenho terríveis notícias para ti. Tenho terríveis notícias. Josué, o meu servo, Moisés, o meu servo, está morto. Mas aquilo que Deus estava a dizer é que Moisés, o meu servo, aquele que andou contigo durante 40 anos, o líder, o mestre, ele está morto. Mas eu não. Moisés não está mais cá, mas eu estou. Moisés não te acompanhará mais, mas eu acompanharei. Moisés não está. Moisés está morto, mas eu, Deus, estou vivo. É isso que Deus estava a dizer a Josué, que ele poderia depender da presença de Deus a todo momento. Podia ser forte e corajoso, porque Deus continuaria com ele. Hebreus capítulo 13, versículo 5 e 6, ele cita esta passagem e diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nem nunca te abandonarei. Assim, afirmemos constantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. O autor aos Hebreus está a dizer que estejamos contentes porque Deus, Ele está connosco. Ele não nos abandona. Ele não se aparte de nós. Não existe razão para temer. O que é o homem? Se Deus está connosco, se Deus está do nosso lado, se Deus está presente connosco. Mas existe outra passagem importante também que nos faz refletir na presença de Deus, que está lá na Grande Comissão. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, diz: Jesus está a dizer, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Tremendo, não é? A responsabilidade era grande. Ir, fazer discípulos, ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que eles tinham recebido da parte de Jesus. Mas lembra-se de uma coisa. À frente o caminho pode parecer muito difícil. Mas eu, Jesus, aquele que tem autoridade sobre o céu e a terra, eu estarei convosco. Tu podes sentir o desejo de ir além-mar, de ir para outro país, de ir para uma nova cultura, ir para uma nova língua, ir para novas pessoas, falar de Jesus. E podes sentir medo. Mas lembra-te, Jesus, Ele prometeu que estaria contigo. Tu podes nem sequer pensar ir para outro país fazer isso. Mas lembra-te, tu ser forte e corajoso, porque Jesus continua contigo aqui. Quando tu tens que falar do Evangelho no teu trabalho, na tua família, nos teus vizinhos, Jesus continua contigo. É fácil falar de desporto, é fácil falar de filmes, é fácil falar de notícias, mas falar do Evangelho é difícil. Porquê? Porque no fundo estamos a chamar pessoas a uma mudança de vida radical.
Estamos a chamar pessoas ao arrependimento. E isso nunca é fácil. Nunca é fácil. Mas sejamos fortes e corajosos, porque Jesus prometeu, aquele que tem autoridade sobre os céus e a terra, prometeu que estaria connosco. Prometeu que não nos abandonaria. Prometeu, enquanto nós partilhamos o Evangelho, enquanto discipulamos pessoas, enquanto nós fazemos tudo isto, creiamos que a palavra de Deus não mente, creiamos que Jesus não mente, creiamos que Jesus está connosco, que a presença de Deus está connosco, que a palavra de Deus, junto com a ação de Deus, é poderosa o suficiente para mudar a vida de uma pessoa. Oremos para que Deus faça isso enquanto estamos a falar. E assim nós podemos ser fortes e corajosos, porque esta promessa é segura. Quero então encorajar-vos à coragem. Sejam fortes e corajosos. Sejam fortes e corajosos para o presente, sejam fortes e corajosos para o futuro. Confiemos na fidelidade de Deus. Continuemos a meditar e a obedecer à palavra de Deus, porque teremos sucesso na missão que Ele nos deu, e sejamos bem conscientes que Deus, a sua presença, se manifesta connosco, que Deus está presente. Toda a gente nos pode abandonar, mas Deus não nos abandona. Que Deus nos abençoe.